A paz do Senhor, meus queridos irmãos, você está no canal Encontro com a Palavra, na EBD, uma escola que abençoa você. Quero louvar a Deus pela sua vida, você que está aí acompanhando. Nós vamos trazer o comentário da lição de número 4 da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Essa revista que nós estamos estudando neste trimestre, em defesa da fé cristã. É uma revista editada pela CPAD e comentada pelo pastor Ezequiel Soares. E nós queremos louvar a Deus pela sua vida e pedir para você que assiste esse vídeo, que você possa compartilhar com outras pessoas e você possa também se inscrever neste canal e nos ajudar a divulgar a palavra do Senhor. Então nós temos aqui o assunto da nossa lição desta semana, que vai ser realizada dia 26 de janeiro, se Jesus não tiver voltado. O assunto da lição é: Deus é triuno. Deus é triuno. O texto áureo, ele diz assim, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, versículo 29. A verdade prática diz assim, desde a eternidade, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E essa verdade está em toda a Bíblia. Essa doutrina é uma doutrina que é combatida por muitas pessoas, muitos grupos religiosos que não aceitam a doutrina da Trindade. Alguns dizem que não tem essa palavra Trindade na Bíblia, embora não tenha a palavra Trindade na Bíblia, mas a Trindade está na Bíblia, desde o primeiro versículo, em toda a Sagrada Escritura. Então a nossa lição vai tratar justamente deste empolgante tema que é a Trindade. Deus é triuno. Vamos observar que Deus é um só. Nós temos aqui o monoteísmo e nós temos a Trindade. Deus é um só Deus. É um só Deus, mas se manifesta em três pessoas divinas. Então nós temos a nossa lição nos dizendo o seguinte, na introdução diz assim, o Novo Testamento mostra que os cristãos do período apostólico reconheciam o seu Deus como triuno, sem precisar de formulação teológica, recurso a que a igreja mais tarde precisou recorrer para responder às ideias equivocadas sobre Deus. A Trindade é uma doutrina com sólidos fundamentos bíblicos. Sem conhecer essa terminologia, a Trindade, os cristãos do período apostólico reconheciam essa verdade. Então a nossa lição ela tem 3 pontos principais. Eu os coloquei aqui na lousa. Não sei se você consegue ver, mas nós temos o primeiro ponto. Como a Bíblia apresenta a Trindade. O segundo ponto, heresias contra a Trindade. E o terceiro, unicismo, uma heresia antiga na atualidade. Então vamos ver aqui o primeiro. Como a Bíblia apresenta a Trindade? Nós temos aqui Pai, Filho e Espírito Santo. Eles são chamados de Deus e são chamados de Senhor nas Escrituras Sagradas. A mesma nomenclatura que é dada para o Pai, é dada para o Filho e é dada para o Espírito Santo. De sorte que se você estiver adorando o Pai, você está adorando o Filho e o Espírito Santo. Se você estiver adorando o Filho, está adorando o Pai, está adorando o Espírito Santo. E assim,
Da mesma forma o Espírito Santo. Então temos nós aqui como a Bíblia apresenta a doutrina da Trindade. Então nós temos aqui Trindade e monoteísmo judaico. A Bíblia diz que Deus é um só. E vale ressaltar aqui que a unidade de Deus não é uma unidade simples, ela é uma unidade composta. Então, cada uma das três pessoas, ela é chamada de Deus. Cada uma das três pessoas também são chamadas de Senhor. E nós temos aqui, Deus é uma unidade composta. Uma unidade composta, Pai, Filho e Espírito Santo. Quando você abre a Bíblia, o primeiro versículo da Bíblia, você vai encontrar, no princípio criou Elohim. Elohim é o plural de Deus. Nós temos três palavras no hebraico que são essas aqui: El, Eloá e Elohim. El é Deus. Eloá é a forma expandida de El. El, Eloá. E Elohim é o plural. E quando você observa o plural aqui, você vai observar que, embora haja um plural, não são três deuses. Quando você vai observar, está escrito: no princípio criou. O verbo criar está no singular. Deus criou. Elohim, Pai, Filho e Espírito Santo. Então nós temos aqui o nome grego. O nome grego empregado para Deus é Theos. Theos. E nós temos o nome, o tetragrama, que é o nome impronunciável, que aportuguesado é Javé ou Yavé. Então nós temos aqui o YW, o YHWH. YHWH. É o nome impronunciável de Deus. Nas Bíblias editadas pela Sociedade Bíblica do Brasil, você vai encontrar o nome Senhor grafado tudo em letra maiúscula. Quando isso acontecer, é porque ele está traduzindo esse termo aqui do hebraico para as nossas Bíblias. Aí você observa aqui a pluralidade na unidade. Como Deus é uma unidade composta, então ele é representado por três pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, sem serem três deuses. Gênesis 1:26 diz assim: façamos. O Senhor usa o verbo no plural, façamos, porque ele está se referindo à Trindade. Nós temos Gênesis capítulo 3, verso 22. Lá o Senhor diz assim: o homem é como um de nós. Um de nós. Mais uma vez o plural. Nós temos Gênesis capítulo 11, versos 6 a 7. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua. Foi lá na Torre de Babel, quando Deus desceu. A Trindade veio e confundiu as línguas lá na Torre de Babel. Nós temos também no Novo Testamento, apresentando, por exemplo, Mateus capítulo 28 e versículo 19, vai mostrar que o batismo é realizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a fórmula. Há um grupo que defende, o grupo chamado unicismo. Eles usam o texto que está lá em Atos, que diz que sejam batizados em nome de Jesus. Aí eles querem dizer que é só Jesus, é só o nome de Jesus. Você vai observar que quando a Bíblia diz o nome de Jesus, é a autoridade do batismo. Então a autoridade do batismo é no nome de Jesus. Agora a fórmula do batismo é como Jesus ensinou, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, as três pessoas divinas. Nós temos então 1 Coríntios, capítulo 12, verso 4 a 6, você vai encontrar a Trindade também revelada. Aí ele diz: o Espírito é o mesmo, fala do Espírito Santo.
O Senhor é o mesmo, fala de Jesus, e o mesmo Deus é o Pai. Então você vai encontrar em em toda a Bíblia Sagrada essa magnífica doutrina, que é a doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade é a razão da nossa salvação. O Pai planejou no céu, o Filho executou a nossa salvação na cruz do Calvário e o Espírito Santo aplica no nosso coração. Então nós somos eleitos pelo Pai, redimidos pelo Filho e selados pelo Espírito Santo. Heresias contra a Trindade. Então nós temos o unicismo. O que o unicismo ensinava? O unicismo ensinava, ele nega a Trindade e eles ensinavam que Pai, Filho e Espírito Santo é uma única pessoa. Então não são três pessoas. Para o unicismo só existe uma pessoa. O unicismo, ele prega que é só Jesus. É o movimento só Jesus. Então nós vamos observar que a Bíblia não apoia essa ideia, essa maneira de ver. Aí você vai ver João, capítulo 14, versículo 16, está escrito: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Preste atenção nessa frase. Eu rogarei ao Pai. Quem está falando? Jesus. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Não tem como interpretar esse versículo corretamente sem que se aceite a doutrina da Trindade. Alguns dizem que ali são três nomes para uma única pessoa: Pai, Filho e Espírito Santo. É como se dissesse: o meu nome, Raimundo Alves de Souza. Era como se interpretasse assim: o Raimundo vai rogar ao Alves para que mande o Souza. Você observa que não tem nexo, não tem fundamento tal ensinamento. Então nós preferimos ficar com as Sagradas Escrituras. Mateus capítulo 3, versículo 16, você vai encontrar, 16 e 17, você vai encontrar a doutrina da Trindade exemplificada. Jesus é batizado nas águas. Aí ele está sendo batizado nas águas. Quando ele sai das águas, a Bíblia diz que o céu se abre e o Espírito Santo desce em forma corpórea de uma pomba, pousa sobre Jesus. E o Pai fala do céu e diz: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo a ele ouvir. Então aí você tem a Trindade. É indiscutível. A doutrina da Trindade é fundamental para a nossa fé cristã. Nós temos então o unicismo, uma heresia antiga na atualidade. O que nós temos aqui? Existem movimentos pentecostais unicistas. E existe um que é bem conhecido no Brasil, mas eles negam a doutrina da Trindade. Eles cantam, são hinos bonitos, belos, mas que estão levando a um ensinamento errado, um Jesus diferente, que não é o Jesus da Bíblia. O Jesus da Bíblia não é só. O Jesus da Bíblia, ele é Filho, e tem o Pai e tem o Espírito Santo. São três pessoas divinas. Louvado seja o nome do Senhor. Então eles dizem, alguém deles chegou a dizer que essa doutrina da Trindade nasceu no inferno. A Trindade nasceu no inferno. Isso é uma blasfêmia contra a palavra do Senhor e contra o Espírito Santo. Então, e eles influenciam as pessoas através de louvor. E aqueles que se convertem através desse movimento? Bom, o Senhor Deus tem compromisso com a palavra dele. A palavra dele é viva e eficaz. Então essas pessoas, elas aceitam a Jesus, elas não entendem nada do que existe por trás, a doutrina errada que eles têm, mas elas aceitam a Cristo por causa da palavra e são salvas pelo poder da palavra. A posição oficial. Isso daqui é interessante porque a nossa Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, ela não aceita unicismo. Para a Assembleia de Deus no Brasil, o unicismo ele é condenado pela Bíblia e é uma heresia. Então devemos nós ter esse cuidado.
Olha aqui um resumo que eu coloquei para você observar aqui. Nesse triângulo aqui, nós temos uma representação da Trindade. Podemos assim, embora de forma pálida, né? Nós temos aqui, ó, Deus. Todo isso daqui é uma divindade só. É uma divindade, o triângulo. Agora você tem aqui o Pai, você tem aqui o Filho, você tem aqui o Espírito Santo. Qual é a conclusão que você chega? Que o Pai, ele não é o Filho. É uma pessoa diferente. O Filho não é o Espírito Santo. E o Espírito Santo não é o Pai. E também não é o Filho. São três pessoas. Agora veja, o Pai é Deus. O Filho é Deus. E o Espírito Santo é Deus. De forma que só existe uma divindade. Só existe um Deus. O único Deus verdadeiro, que se manifesta em três pessoas. A conclusão da nossa lição, ela diz o seguinte, vou ler para você. A introdução do credo de Atanásio resume a doutrina da Trindade, dizendo dessa forma: todo aquele que quer ser salvo, antes de tudo, deve professar a fé cristã, a qual é preciso que cada um guarde perfeita e inviolada, ou terá com certeza de perecer para sempre. Quem não crê na Trindade não recebe a sua salvação. Então a fé cristã é esta, que adoremos um Deus em Trindade. Adoremos um Deus em Trindade. E a Trindade em unidade. Você vê aqui, é só uma unidade. É só um Deus, mas se manifesta em três pessoas. A fé cristã é esta, que adoremos um Deus em Trindade, Trindade em unidade. Não confundimos as pessoas, nem separamos a substância. A substância do Pai é a mesma do Filho e a mesma do Espírito, mas as pessoas são diferentes. E diz aqui, o problema é que os unicistas separam a substância e os unitaristas separam a substância e os unicistas confundem as pessoas e assim creem num Deus distinto do que é apresentado na Bíblia. Então a Bíblia apresenta um Deus que se manifesta em três pessoas. É Ele que trouxe para nós a salvação. Então um Deus, uma unidade composta. Que Deus abençoe você. Essa doutrina, ela realmente não é fácil, porque ela é um mistério. Mas quero dizer para você que nós temos a fé em Cristo Jesus, que nos leva a cada dia crer na palavra do Senhor. Que o Senhor Jesus abençoe você, sua família. Se essa aula abençoou você, compartilhe com alguém, comente, curta este vídeo, se inscreva no canal e que Deus abençoe você e toda a sua família em nome de Jesus.